Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus. Em seguida eu quero orar por você. Você que precisa de um socorro, de um milagre. Você que precisa que Deus entre com providência na sua vida. A palavra é uma mensagem exortativa, isto mesmo, mas irá trazer bênçãos para a sua vida. Antes de eu ler aqui o texto, quero pedir já para você, se não é inscrito, se você puder se inscreva, isto mesmo, em nosso canal. Você vai estar ajudando no trabalho de evangelização. E deixe o seu joinha, isso é muito importante, tá? No livro de 2 Reis, no capítulo 17, 2 Reis, capítulo 17, no versículo, meus irmãos, no versículo 5, aqui faz referência, meus irmãos, quando o rei da Síria invadiu Israel, isto mesmo. Israel aqui que ficava na Samaria após a divisão do reino, isso mesmo, de Israel, né? Uma parte o reino do norte, outra o reino do sul. Israel era a maior parte do povo, isto mesmo. E agora se encontrava-se em Samaria. O povo, meus irmãos, escolhido de Deus. O povo que Deus tinha uma promessa para eles. O povo que Deus colocou diante deles a terra prometida. Isto mesmo. Agora, este povo, meus irmãos, eles tinham que obedecer a palavra de Deus. Eles tinham que seguir os mandamentos do Senhor. Para que a bênção de Deus estivesse com eles, para que o terror, isso mesmo, contra os inimigos estivessem com eles, era preciso obediência. Isso aqui é muito interessante, isso mesmo, importante para a nossa vida com Deus. Se nós estiver rendido à vontade de Deus, não há diabo, não há demônio, não há inimigo, não há levantes, isso mesmo, do inferno que possa, meus irmãos, impedir a bênção de Deus, a promessa de Deus sobre a sua vida. Não há nada que possa impedir. Como, meus irmãos, o Senhor fez com que todas as nações, meus irmãos, fossem destruídas. Isso mesmo. O povo idólatra, quando eles, meus irmãos, saíram do deserto e chegam em Jericó, isto mesmo, na terra prometida, a terra que Deus tinha entregado para eles, e habitava ali povos maus, idólatras, feiticeiros, isso mesmo. Todo tipo de iniquidade habitava ali e muita gente, gigantes. Mas Deus abateu isto mesmo, a idolatria. Não que Deus tivesse, meus irmãos, não que o Senhor estivesse, meus irmãos, fazendo acepção de pessoas, porque Deus não faz acepção de ninguém. O problema era que aquele povo que ali habitava, meus irmãos, tinha desprezado a Deus, isto mesmo. E Deus tinha uma promessa com quem? Deus tinha uma promessa com Israel, isto mesmo, para que por meio deles todas as nações pudessem ser alcançadas. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Por meio de Cristo. Quando Cristo vem, Jesus, a bênção não fica apenas para, meus irmãos, os judeus, mas agora, meus irmãos, se estende para toda e qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo, obedecer a sua palavra, será salvo, será perdoado, transformado. Tem agora a promessa de Deus sobre a sua vida.
Agora, este povo, meus irmãos, não obedeceu a Deus. Quebrou os mandamentos, isto mesmo. Quebrou os mandamentos. Misturou-se com a idolatria, com o misticismo, isto mesmo. O povo não obedeceu, isto mesmo, não obedeceu. Seguiu os costumes dos povos, isso mesmo, idólatras. Assim, meus irmãos, é a nossa vida com Deus. Se a gente, meus irmãos, não entender que o Senhor, Ele nos chama para que possamos obedecer à sua vontade, ser obediente, o servir de todo o coração, e nós, meus irmãos, nos inclinamos, isso mesmo, a este mundo, ao pecado deste mundo, isto mesmo, a cobiça, a idolatria, os ídolos deste mundo, Deus irá o quê? Não é que Deus está nos rejeitando, nós é quem iremos perder a proteção, nós é quem iremos perder, meus irmãos, a bênção de Deus, nós é quem estamos desprezando isso mesmo, a Deus, ao Senhor. E olhe, meus irmãos, que Deus não estava fazendo referência, Deus não estava aqui, meus irmãos, o Senhor não estava abandonando aqui um povo que não conhecia a Deus, um povo que conhecia, isto mesmo. Existem pessoas, meus irmãos, que estão vivendo em uma grande ignorância espiritual, mas tem outras que têm conhecimento, isto mesmo. Qual é o caminho que o Senhor espera para ela? E aquele que é ignorante, isto mesmo, em conhecimento, deixar aqui bem claro, a respeito de Deus, do que o Senhor espera, mas se agora está me ouvindo, isto mesmo, você pode crer e saber que Deus tem uma obra, que Deus espera obediência, fidelidade, compromisso com a sua vida. O Senhor não fez o homem, meus irmãos, para viver segundo a sua vontade. O Senhor fez o homem para viver segundo a vontade dele. Isto mesmo. A escravidão não está em obedecer a Deus. A escravidão está na desobediência a Deus. Porque servir a Deus, embora nós estejamos sujeitos à obediência, mas nos traz liberdade. Isto mesmo. Porque o que escraviza o homem é o diabo. O diabo é quem escraviza o homem pela sua desobediência. Isto mesmo. O diabo é quem escraviza o homem. Isto mesmo. Quando, meus irmãos, está vivendo no curso deste mundo, isto mesmo. É tanto que o próprio Jesus diz, né, que o diabo só veio matar, roubar e destruir. E tem muitas pessoas escravizadas, isto mesmo. Mas se você me ouvir agora e você crer, obedecer à vontade do Senhor, à sua palavra, Ele cura você, Ele transforma você, Ele age com poder na sua vida, na sua casa, na sua família, isto mesmo. O diabo não terá poder sobre a sua vida, os inimigos não terão poder sobre a sua vida, não há bruxaria, feitiçaria, não há isso mesmo, inveja, não há nada que possa impedir o projeto de Deus na sua vida. É obediência, é entrega, meus irmãos, morte para si, isto mesmo, e agora viver para Deus, para o Senhor. É o homem reconhecer a sua condição de pecado, isto mesmo, e encontrar a salvação, a natureza de Jesus Cristo como exemplo para si. Viva para o Senhor hoje, viva para Ele, o que Ele tem para a sua vida. E o que aconteceu com este povo? Desobediência. Seguindo, meus irmãos, tiveram muitas oportunidades, isto mesmo, seguir o curso do mundo, dos ídolos do mundo, seguiram, meus irmãos, o curso e a natureza, isto mesmo, das nações idólatras, desprezaram ao Senhor. Os reis não temiam a Deus,
isto mesmo. Os reis, meus irmãos, não temiam ao Senhor. E houve, meus irmãos, uma grande guerra entre eles mesmos, isso mesmo, pelo poder, porque o homem, isso mesmo, um rei matava outro, isso mesmo, tomava o poder do outro, isso mesmo, cometia homicídio com o outro, e tantas outras coisas mais. Mas o Senhor, meus irmãos, esperava o quê? Mas o Senhor, meus irmãos, esperava obediência, fidelidade. Porque o homem, meus irmãos, quando não está, meus irmãos, vivendo para Deus, está vivendo segundo a sua natureza, o que leva o homem é isto. É inveja, disputa, todo tipo, meus irmãos, de problemas, de escravidão, de pecado, de idolatria, de cobiça, de avareza. O homem, meus irmãos, quando está vivendo segundo a vontade de Deus, está vivendo segundo a sua natureza e o curso deste mundo, ele está cego, isto mesmo. Ele está cego. E foi o que aconteceu com este povo, O que aconteceu com este povo foi isto: abandonaram a Deus e começaram a viver segundo a sua natureza, a vontade deles, e aí, meus irmãos, entraram isto mesmo, em um caminho estreito, isto mesmo. Um caminho estreito, meus irmãos, difícil para eles, onde quem prevalecia eram os inimigos sobre eles, onde, meus irmãos, em vez de abundância, havia, meus irmãos, escassez, problemas, guerras, e terminaram, meus irmãos, sendo cativos, escravizados pela Síria, um povo, meus irmãos, mau, idólatra. O povo de Deus sendo escravizado, meus irmãos, por um povo mau. Tudo, meus irmãos, porque abandonou os princípios de Deus. Em Deuteronômio 28, o Senhor já disse, já tinha falado, meus irmãos, para eles, as bênçãos pela obediência. Se eles se obedecessem, eles iriam receber bênçãos de Deus. Mas se eles desobedecessem, as consequências iriam ser maldições sobre eles, consequências pela desobediência. O Senhor nos chama para a obediência. O Senhor te chama para a obediência. O Senhor me chama para a obediência. É melhor obedecer, isto mesmo. É melhor a gente obedecer ao Senhor, isto mesmo, e viver a vontade de Deus, do que, meus irmãos, desobedecer, achar que iremos viver do nosso jeito e pagar, meus irmãos, um altíssimo preço. E o Senhor te chama para a obediência. Obediência à sua palavra, à sua vontade, isto mesmo. Não se curve ao Deus deste mundo, não se entregue à sua natureza, isto mesmo, que é a natureza de todo homem, que é corruptível. A natureza do homem, a nossa natureza é corruptível. E se nós, meus irmãos, nos entregar para ele, para a nossa natureza, e não viver para buscar a natureza de Cristo, a plenitude do Senhor para a nossa vida, ser uma nova criatura, iremos, meus irmãos, padecer, isto mesmo. E o Senhor está falando com você neste momento, para que você viva a promessa de Deus para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Eles foram levados cativos pela Síria, isto mesmo, cativos. E quem podia livrar eles? Ninguém, somente Deus. Mas eles tinham abandonado a Deus. Se você que está me ouvindo, você quer receber o cuidado de Deus, obedeça. Se você quer viver a bênção de Deus, obedeça. Se você quer viver isto mesmo, a plenitude, o cuidado, saber que você tem um Deus que zela, que cuida de você, isso mesmo, obedeça a palavra. Se volte-se para o Senhor, entregue a sua vida a Jesus Cristo e deixe que Ele cuide e reine sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus.
Eu quero orar por você neste momento agora, em nome de Jesus, tá? Ore comigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração agora, neste momento. Oh Deus, santo, eterno, maravilhoso. Eu oro, meu Deus, pela tua igreja, Senhor. Eu oro por todos que nos acompanham agora, neste momento. Meu Deus, tenha misericórdia, Senhor. Nos ajuda a ser bons servos, Pai. Obedecer a tua vontade, Pai. A tua palavra, Senhor. E nos guarda, nos livra. Oh Senhor, supre, Senhor. Vai à frente da nossa vida, dos nossos caminhos, Pai. O Senhor promete bênçãos, Pai. Livrar, guardar, isto mesmo. Estar conosco, Pai. Pois assim seja conosco, Pai. Eu oro, Senhor, por esta pessoa que nos acompanha agora, Pai. Pessoas que estão entregando sua vida para Jesus Cristo, para Ti, Senhor. Estão se rendendo, Pai, se arrependendo, crendo, Pai. E querendo obedecer, Pai, a Tua vontade, a Tua palavra agora neste momento. Perdoa os pecados, Pai, sara a terra, visita o doente, Pai, o aflito, o endividado, que está triste, desanimado. Oh, meu Deus, opera milagres, maravilhas, Pai. Todos aqueles que se voltam para Ti, Senhor, com humildade, com quebrantamento, arrependimento, o Senhor é fiel para perdoar, sarar, guardar, abençoar. Pois aqui, Senhor, estamos rendidos a Ti, Pai. Arrependidos, reconhecendo a nossa incapacidade, Pai. Mas também, Pai, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua fidelidade, Pai. Nos livra, Pai, dos homens maus, perversos, ímpios. Nos livra das ciladas, das setas de Satanás, Pai. Que todos os demônios possam serem queimados, Pai, destruídos. Que toda a força das trevas seja repreendida, Pai. Na vida desta pessoa, na casa, todo espírito de confusão, de doença, de miséria, de amarração, isto mesmo, que todo o mal possa cair por terra agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu repreendo e eu dou ordens ao espírito de doença, ao espírito de dor, de confusão e ao espírito mal em nome de Jesus Cristo, que vai embora, abandone esta vida, esta casa, esta família, este trabalho, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que toda inveja, todo trabalho de bruxaria, de feitiçaria, todo trabalho mal possa cair por terra. Que todo mal em nome de Jesus Cristo possa cair por terra. E que o Senhor possa cobrir, Senhor, com o Teu sangue agora esta pessoa, Senhor. Nos cobre, nos livra com o Teu sangue, Pai. Contra todo o poder das trevas, Pai. Que possamos viver a Tua palavra, a Tua promessa, Pai. Que o Senhor tem guardado e reservado para aqueles que se rendem a Ti, Senhor. E aqui nos colocamos diante de Ti, Pai. Aleluia, aleluia. Receba a bênção de Deus sobre a sua vida. Diga, eu creio, eu acredito. Aleluia. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Fiquem todos na paz, tá? Glória a Deus. Eu amo a sua vida. Receba a bênção de Deus, tá? Todos os dias estamos aqui. Compartilhe aqui esta mensagem se você desejar com alguém. Eu quero estar em oração pela sua vida, tá?